Olá, você está no Podversas e essa é a nossa segunda temporada. Nosso podcast é um espaço de troca e diálogo onde a ciência e o conhecimento estão a favor da sociedade. Nesta temporada, damos voz aos pesquisadores do projeto Somos Diversas e seus trabalhos apresentados no primeiro simpósio de acessibilidade e comunicação Somos Diversas, que aconteceu na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Em cada episódio você vai conhecer estudos, ter acesso a dados, vivências e iniciativas que buscam transformar realidades e diminuir barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e institucionais que impactam pessoas com deficiência. No episódio de hoje, conheceremos o trabalho do pesquisador João Faustino. João é mestrando no programa de pós-graduação de comunicação na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e apresentou o trabalho Processos Comunicacionais e Estratégicos sobre a Deficiência na UFMG. Se prepare, o conhecimento inclusivo começa agora. A explanação aqui vai ser muito no sentido de trazer algo mais palatável, se assim posso dizer, de tudo que foi discutido até aqui, que é essa tentativa que o Somos está fazendo, assim, num trabalho de formiguinha mesmo, juntando esforços. Já faz um pouco mais de um ano o projeto, mas a pesquisa da UFMG que a gente vem desenvolvendo já faz pouco mais de 2 anos, que é esse trabalho de formiguinha, de identificar, de colocar na prática esses erros, esses caminhos que a gente vem identificando, tanto na fala da Flávia, nos debates que a Flávia propôs, tanto na fala da Regiane. Por isso eu optei por chamar minha apresentação de Caminhos à Inclusão, os processos comunicacionais estratégicos acerca da deficiência, desenvolvidos na UFMG. Num primeiro momento eu trouxe um infográfico, trazem muitos dados, mas vou descrever os dados que interessam aqui para a gente entender que atualmente o Brasil tem um pouco mais de 203 milhões de pessoas. Dentro desse quantitativo total, a gente tem um pouco mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. É um dado que provavelmente as outras pessoas que vão passar por aqui vão explorar, o que demonstra que o Brasil atualmente tem 9,1% de pessoas com deficiência. No entanto, quando a gente olha para o âmbito do ensino superior, esses dados eles não convergem para essa realidade. Segundo o último censo da educação realizado pelo INEP, em parceria com inúmeros ministérios, inclusive da educação, bem como o dos direitos humanos, a presença das pessoas dentro das universidades, dentro do ensino superior, nos últimos 10 anos, no comparativo entre 2013 e 2023, teve um aumento de 172%. A gente teve ali, meados da década atrás, o Reúne, que me falha a memória, não estou lembrando o ano que foi, e aí teve um boom, e aí a gente teve esse aumento das pessoas com deficiência dentro das universidades, e eu trago esse número aqui de 172% desse aumento para a gente reconhecer que as pessoas com deficiência elas estão ocupando esses espaços, e ocupando esse espaço depois de muita luta, de muito tempo, e a gente tem que considerá-las e dentro desses espaços para a gente pensar um ensino superior mais inclusivo. Adiante, dentro mais especificamente da minha realidade na pós-graduação, a gente observa um aumento ainda mais das pessoas com deficiência nesse espaço, num comparativo também do ano de 2017 até o ano de 2023, num período de tempo menor, a gente teve um aumento de 379% das pessoas com deficiência nesse espaço da pós-graduação. Quando eu digo pós-graduação, são as pós-graduações stricto sensu, do mestrado e doutorado dentro das universidades, tanto privadas quanto universidades federais ou públicas, que também é fruto do censo da educação realizado em 2023 pelo INEP. E aí, acerca dessas motivações desse projeto que a gente desenvolveu na UFMG para tentar entender a perspectiva da deficiência dentro da comunidade acadêmica, se motivou justamente desses dados. Na época, a Regiane olhou para esses dados que saíram, muitos nem haviam saído, muitos saíram agora no começo de 2024, alguns no começo de 2025, e falou, as pessoas com deficiência estão ocupando as universidades precisam se adaptar, as universidades precisam achar meios para conseguir atender às demandas de todos de forma homogênea. E aí o projeto ele surge justamente a partir dessas motivações
do entendimento do ensino superior enquanto um espaço acessível para todos. Quando eu digo todos, todos os grupos mesmo. Agora a gente está vendo, depois de muito tempo, as cotas trans entrando dentro das instituições e também a gente está tendo esse aumento que contempla justamente essa diversidade que hoje o Brasil é. Outra motivação também que o projeto tentou suprir foi exatamente essa questão da transformação do ensino superior em si. Então, não só ter essa transformação das instituições, mas também dessa transformação pedagógica. Então, uma das motivações foi os professores também têm que ter essa adaptação, não somente os espaços, as estruturas físicas, mas uma questão mais de todos da comunidade. Dentro disso, o objetivo principal do projeto, que aqui ainda está em andamento, daí é importante frisar, era entender como que a percepção da deficiência é vista pela comunidade acadêmica. E aí, quando a gente fala nessa comunidade acadêmica, a gente tem diversos atores, professores, as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, as pessoas que apoiam as pessoas com deficiência, os técnicos, os terceirizados, as pessoas que ocupam cargo dentro das reitorias, dos órgãos ditos como institucionais, por além dos professores. E aí são todos esses grupos que a gente fez através de um mapeamento de públicos lá em 2023, trabalho bem de RP de formiguinha, para a gente entender qual que eram os públicos que as pessoas com deficiência se deixam afetar e afetam. E aí, a partir disso, a gente fez uma proposição para tentar chegar nesse objetivo delineado, que é a questão do entendimento do entendimento que os públicos têm acerca da deficiência. Um segundo momento, e o principal, talvez vem num plano de fundo, mas ele vem como objetivo principal, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui é para gerar dados para possíveis políticas públicas. Então, quando o Nai virou para a Regiane e falou assim, não, precisamos entender essa percepção, precisamos entender esse cenário, para quê? Para a gente conseguir desaguar em novas políticas dentro da universidade, conseguir desencadear novas políticas públicas para o ensino superior em si, e também para tornar esse método um padrão, porque essa pesquisa que a gente fez, a coleta em 2023/2024, daqui a 5 anos ela precisa ser refeita, para ter um novo entendimento acerca desse ensino superior. Então também quando o NAI, o Núcleo de Acessibilidade da universidade, virou para a gente e falou assim, como que a gente vai conseguir melhorar isso, a gente precisa entender isso, foi justamente para gerar políticas, estão lá na ponta também desse objetivo final nosso, quando a gente terminar essa análise, da etapa da análise dos dados que a gente está, é de entender justamente essa questão de propor justamente, não propor, né, que no nosso papel, mas também propor caminhos para que políticas públicas possam ser propostas e possam ser aprovadas dentro da universidade. E aí, esse terceiro objetivo converge muito com o segundo, que é o criar instrumentos que possibilitam a replicação dessa metodologia em outras universidades. Então, essa metodologia é uma metodologia padrão que a gente colocou na UFMG, mas que a gente tem o fiel desejo que seja replicado para que outras universidades também possam entender e para que a gente possa fazer comparação. Justamente na fala que a nossa amiga trouxe ali, de tentar convergir, por exemplo, o que o IF de Santa Catarina faz atualmente, que outras universidades possam fazer. Nosso projeto ele vem desde 2023, ele vem um ano antes do Somos, e veio justamente desse desejo do NAI. O NAI ele queria que a gente, enquanto profissionais da comunicação, professores da comunicação, estudantes da comunicação, gerasse um diagnóstico que foi gerado no final do ano de 2023 acerca da percepção da deficiência dentro da comunidade universitária. E ainda dentro de 2023, o projeto também, além de realizar esse diagnóstico, a gente fez a coleta dos surveys. Os surveys, basicamente, não sei se todos sabem, mas é como se fosse um questionário de entrevista, um questionário com inúmeras perguntas, e a gente fez essa coleta de dados para poder montar esse diagnóstico também no ano de 2023. Então, foi feito um trabalho manual mesmo, de entrevistar as pessoas dentro da universidade e também de disparo no e-mail das pessoas que compõem essa comunidade universitária. Então, num primeiro momento, a gente se debruçou na bibliografia, se debruçou na literatura para poder montar esse survey. E aí, efetivamente, a gente foi aplicar esse survey para a gente fazer essa coleta de dados que acabou desencadeando nesse diagnóstico de comunicação, que trouxe algumas
preposições iniciais e alguns fatos iniciais, mas que não trouxe a totalidade de coisas que a gente precisava fazer, que a gente precisava saber, né, que a universidade pediu para a gente. E uma delas foi a questão do modelo biomédico, que a Regiane trouxe, que a universidade, majoritariamente, prioritariamente, quase uma parcialidade total de sua comunidade entende a deficiência vinculada a esse modelo biomédico. E aí também no ano de 2023, esse survey gerou para a gente 1.100 respostas. Dessas 1.100 respostas, 258 pessoas com deficiência respondeu esse questionário. E aí a gente conseguiu validar a amostra dentro da comunidade da UFMG. Isso daí é uma amostra válida para que a gente possa chegar em resultados em termos de pesquisas que possam ser considerados validados. E aí, chegando já no ano de 2024, desse trabalho que a gente começou lá na UFMG, a gente foi se debruçar em cima desses dados e propor cruzamentos para eles. Então, entender como que, por exemplo, as mulheres, as professoras, mulheres que dão aula para as pessoas com deficiência entendem a deficiência ou não. Como que as pessoas terceirizadas do gênero masculino entendem a deficiência. E é justamente nesse pé que a gente está neste momento. Então aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Esse gráfico ele é um gráfico do estilo de pizzas, que traz inúmeras cores. O slide está trocando as cores, está diferente aqui do coisa, mas é um rosa claro, uma fatia que é azul clara, uma fatia de um rosa mais escuro. E aí, esse gráfico ele trata acerca de uma das questões, isso daqui é somente uma das questões e um dos cruzamentos que a gente propôs daquele survey que a gente trouxe lá que foi desenvolvido em 2023, que é, na sua opinião, o que é deficiência. E aí ele traz inúmeros tipos de deficiência que as pessoas foram respondendo. A gente está debruçado sobre isso daqui ainda, nem vou adentrar muito nessas porcentagens que eu trago aqui, porque elas são relevantes para a minha exposição. No entanto, a gente está nesse trabalho justamente de montar esses gráficos para que a gente possa chegar em afirmações. Então, por exemplo, a gente observa aqui alguns modelos, como o biomédico, por exemplo, a questão da religião, que está presente ali também, eles se destacam dentro da comunidade da UFMG, o que demonstra apontamentos iniciais para que a gente possa continuar no desenvolvimento da pesquisa. Um outro gráfico também que a gente trouxe, que está dentro dessa etapa que a gente está agora de cruzamento, é a questão de como que as pessoas que têm relação com pessoas com deficiência se sentem com isso. Então, se elas se sentem confortável, elas não se sentem confortável. Também é um gráfico em pizza que eu trago com inúmeras cores, verde claro, azul, um rosa mais escuro. E aí, a gente também está no âmbito de analisar esses dados, porque essas percepções convergem para um entendimento mais complexo do conceito de deficiência que a gente quer chegar dentro da comunidade universitária da UFMG. Ainda na etapa atual do projeto, o projeto em 2024 ele realizou grupos focais. No total foram 2 grupos focais com amostras válidas, um grupo focal com a comunidade surda, que a gente conseguiu escutar as demandas que eles têm, a percepção que eles têm acerca da deficiência dentro da universidade, e um grupo focal mais relacionado com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, lá da universidade, que é nele que eu vou me ater agora, a partir de agora, que ele também alcançou uma amostra válida de uma participação acima de 6 pessoas. Então a gente conseguiu esse grupo focal. E aí a gente também, dentro do ano de 2024, iniciou essas análises naqueles gráficos, como eu disse para vocês, e agora a gente está nessa elaboração na verdade a gente elaborou em 2024 um manual, que ele está servindo de passo a passo, por exemplo, para a Universidade Estadual do Mato Grosso, para que eles possam replicar esse modelo metodológico que a gente fez na UFMG em 2023. Então a gente também elaborou um manual, por além do diagnóstico que foi feito em 2023, em 2024 a gente elaborou um manual, num estilo ali, de dossiê, para que as outras universidades também possam replicar esse modelo para o entendimento da deficiência e da acessibilidade no seu interior. Dentro dos principais desafios que nós da UFMG enfrentamos ao longo desse processo, foi a compreensão, dentro dos principais desafios que as pessoas do grupo focal da Fafiche, que é a comunidade que a gente mais avançou
na nossa pesquisa, eles trouxeram inúmeras demandas para a gente, e uma dessas demandas que eles trouxeram foi questões ligadas à estrutura da universidade, que a gente já esperava, mas que ainda assim trouxe inovações para a gente dentro dessa perspectiva qualitativa que a gente tinha dentro do survey. Então, o Grupo Focal trouxe para a gente demandas como a questão das rampas, como a questão pedagógica, que era uma questão que a gente já esperava, mas essa demanda que eles trouxeram para a gente se tornou ainda mais intensa, que os professores eles não estão preparados, os professores muitas vezes dá um tratamento para eles enquanto pessoas, estudantes e pessoas com deficiência, que é um tratamento que ele é um tratamento hostil muitas vezes, um tratamento que não é o adequado, está longe de um tratamento pedagógico, e trouxeram demandas como o acesso ao restaurante universitário, por exemplo, que lá na Universidade Federal de Minas Gerais nós temos 2 restaurantes universitários no campus Pampulha, e o acesso até eles pelos inúmeros institutos acadêmicos ou faculdades, como queiram chamar, ele é um acesso dificultoso, em especial para os estudantes da Fafiche, que tem que subir uma espécie de um morro / ladeira para conseguir chegar lá, e esse caminho não tem nenhuma espécie de acessibilidade, não tem um piso tátil, ele não é nem sequer asfaltado, é totalmente as raízes da árvore, elas estão jogadas ali, e se você for para a rua lembra Pedregulho, que lembra muito Olinda, Ouro Preto. A rua é totalmente cheia de pedregulho. E essas questões, em especial essa questão do RU, estou enfatizando ela, porque foi uma coisa que surpreendeu muita gente. Porque a gente ia no bandejão tranquilo, passava, só que aquilo, para uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, para uma pessoa que tem dificuldade visual, é muito complexo, porque as raízes da árvore estão ali, a questão o asfalto não é aquele asfalto plano, que é o tradicional que a gente tem nas cidades, é aquele que lembra ainda um tempo histórico, antigo, que é a questão do pedregulho. E aí acabou que, por além das demandas dos professores, as demandas de acesso, a gente também teve essa demanda que se destacou, que foi a do restaurante universitário, que inclusive foi uma das que a gente deu enfoque dentro da nossa entrega, do nosso relatório para o NAI, lá no ano de 2024, mas que em 2025 a gente quer entender de forma mais detalhada. Ali eu também coloquei a questão das atitudes capacitistas dos professores, que também foi algo que eles trouxeram para a gente. E, por fim, a questão das dificuldades de informação básica, que inclusive Leiliane estava num debate ali com a Regiane, que realmente é isso. A universidade coloca um site, ela propõe algo, pinta aquilo ali como acessível, sendo que aquilo ali não é acessível para ninguém. Em especial para a comunidade onde as pessoas com deficiência estão e as pessoas que se afetam e se deixam afetar pelas pessoas com deficiência utilizam desses sistemas institucionais. Os desafios que nós enfrentamos até aqui, de dar um caráter qualitativo para os nossos dados. A gente conseguiu muitas respostas, foram mais de 1.100 respostas nesses surveys, mas a gente está com muita dificuldade de entender minuciosamente o que cada porcentagem representa. Por mais que o nosso questionário estava muito fechado, a gente está agora nessa etapa que eu quase vou pintar como uma etapa de trabalho de camelo, de tentar reunir as pessoas, de conversar com elas, para tentar entender mais especificamente o que os números mostram para a gente, que a gente tem uma percepção geral, mas a gente precisa desse aspecto qualitativo. No primeiro momento, o nosso projeto optamos por realizar grupos focais, que reunia 6 ou mais pessoas para falar a respeito da temática, através de um questionário com perguntas, em que a gente coletava e sistematizava o que era dito ali. Só que agora a gente está numa tentativa de uma nova metodologia, que são entrevistas individuais. Essas entrevistas, a gente está em aplicação ainda, as novas bolsistas lá estão aplicando, a gente pretende sistematizar e aí continuar realizando elas até que a gente esgote aquilo que foi dito pelas pessoas. É um trabalho que, assim, num grupo focal a gente escuta de 6 a mais pessoas, então é algo que a gente quebraria uma entrevista, seriam 6 entrevistas, mas que a gente teve que dar um passo para trás de escutar pessoas individualmente por conta da questão de tempo, ninguém tinha disponibilidade para comparecer, ainda que fosse online ou ainda que fosse presencial, dentro das unidades acadêmicas onde as pessoas trabalhavam ou lecionavam, para tentar escutar. Então agora a gente está escutando as pessoas com deficiência e os professores. Mas futuramente, nos próximos semestres, a gente vai escutar os outros grupos individualmente. Então, escutar os terceirizados, escutar as pessoas que convivem com as pessoas com deficiência, escutar os alunos sem deficiência,
tudo acerca dessa temática para a gente dar uma carinha aí para esse número que a gente encontrou, números, né, na verdade. E aí, por além dessa tentativa de implementação das entrevistas agora, atualmente a gente também enfrentou essa questão de um aprofundamento nesses números, então esses números estão muito rasos. Então, quando a gente vem e fala que a UFMG majoritariamente entende a deficiência como um modelo biométrico. Tá, e aí? Esse modelo biométrico está vinculado ao quê? Está vinculado a qual característica específica? A literatura vai dizer isso, mas cada comunidade, em especial a comunidade da UFMG, em especial o grupo que a gente está conversando, tem as suas especificidades para convergir para esse entendimento desse modelo biométrico. E também de outro desafio que a gente enfrentou, não em larga escala, mas também foi um desafio, essa questão da articulação. Quando eu digo articulação, a nossa articulação com os meios institucionais, ela segue uma articulação muito positiva, porque a gente tem o NAI do nosso lado, então a gente está conseguindo conversar com a reitoria, a gente está conseguindo conversar com as instâncias acima de nós, mas quem é o nosso público-alvo mesmo, que é a comunidade acadêmica como um todo, a gente está tendo essa dificuldade de articulação. Então, essa dificuldade de articulação acaba que impossibilitou, por exemplo, os grupos focais, demorou muito a coleta de dados pelos servers, demorou muito a coleta de dados pelas entrevistas que a gente fez de forma manual. Então, a gente teve essas dificuldades, que eu creio que deve ser, não sei, já foram dificuldades compartilhadas em outras universidades, mas são dificuldades, essa dificuldade de articulação, ela foi muito presente ao longo do ano de 2024. Os nossos desafios futuros, a gente quer atribuir esse olhar qualitativo para as coisas, a gente quer transformar os achados em proposições para políticas públicas, igual eu disse, nosso grande alvo assim, é entregar um trabalho que está aqui no nosso relatório sobre a deficiência. Agora fazem, por favor, uma rampa para acessar o RU, por favor, fazem os professores fazer um curso com Somos Diversa para ter uma metodologia acessível de aula. Os nossos desafios futuros também vai convergir para a realização de uma nova aplicação dessas pesquisas, tanto dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, para ver se o modelo de deficiência, essa percepção do modelo de deficiência foi alterada, e também para ver se a política pública que vai ser implementada daqui 5 ou 10 anos está sendo válida, se é aquilo que atende mesmo às demandas que as comunidades afetadas trouxe para a gente ao longo desse trabalho. E também a reaplicação desses questionários em outras universidades, que é o grande objetivo do projeto como um todo, em uma das frentes do projeto, né? Que é conseguir reaplicar essa metodologia dentro das outras universidades. E por fim, a gente também quer continuar, dentro desses desafios futuros, tentar manter um diálogo constante tanto com a comunidade das pessoas com deficiência, quanto com a comunidade da universidade em si, para que a gente possa sempre estar avançando num rumo de entender a deficiência a partir de um modelo comunicacional estratégico. Chegamos ao fim do nosso primeiro encontro e tivemos a satisfação de conhecer um pouco do trabalho que o pesquisador João Faustino apresentou em nosso primeiro simpósio. Esta temporada é composta por 7 episódios. Esperamos que tenham gostado e que possa compartilhar com outras pessoas. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @Projeto Somos Diversas. Você pode ouvir este e outros episódios no seu agregador de podcast favorito. Este episódio contou com edição e locução de Marcos Pac e roteiro de Thalita França. Antes de irmos, lembre-se que a inclusão é uma construção coletiva. A universidade produz pesquisas para auxiliar nessa jornada, mas as mudanças dependem da conscientização e da ação de todos. Continue com a gente nessa caminhada por uma sociedade mais acessível, diversa e plural. Até o próximo episódio. O Podversas é uma iniciativa do Observatório da Linguagem e Inclusão que integra o projeto de pesquisa Somos Diversas, financiado com recursos provenientes da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.